Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Você sabe, aqui a gente abre espaço para a classe política, para as pessoas que estão aí militando, para aqueles que pretendem entrar no universo da política, seja estadual, seja federal. E hoje nós trouxemos um deputado federal de mandato, um deputado federal atuante do Piauí, que é Átila Lira Filho. Tudo bom, Átila? Prazer imenso estar aqui com você, Douglas, falando sobre políticas, projetos, falando sobre o Piauí e o Brasil. Bom, vamos começar pelo começo, né? Certo. Já dizia o Hugo Napoleão. Deputado, o senhor tem participado da relatoria de projetos importantes na Câmara Federal. Eu queria que o senhor relatasse um pouco sobre essa atuação parlamentar sua, sobre esses projetos, o que já foi efetivamente aprovado, o que ainda está em discussão. Olha, fui muito feliz, assim, como legislador e como membro da Câmara dos Deputados. Graças ao meu partido, né, o Progressista, sempre me deu grandes oportunidades. Então, eu já fui vice-presidente da Comissão de Educação, fui membro da Comissão do Plano Nacional de Educação, fui coautor do projeto que faz o plano para a educação dos próximos 10 anos. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. E atuei na Câmara em diversos projetos importantes, né? O primeiro foi o Mobilidade Verde, que é o maior projeto de industrialização automobilística do país para veículos híbridos. Foi esse que motivou e facilitou a entrada das indústrias de automóveis elétricos no país? Sem dúvida, o Brasil já foi o quarto maior exportador de veículos do mundo. E hoje a gente está em 10º lugar. E a gente não tinha uma política pública para que essa nova reindustrialização nesse cenário de sustentabilidade verde, onde nós temos veículos híbridos, elétricos, enfim, essa questão de combate à poluição, hoje muito em ênfase no mundo, né? Então o Brasil precisava de um arcabouço jurídico que pudesse incentivar a gente ter plataformas de industrialização que vai desde o ciclo de produção de peças, de montadora de veículos, de importação de veículos e também de descarte de veículos, que a gente chama do berço ao túmulo do veículo. A gente precisava de uma política pública. E aí nós fomos relator desse projeto, é um projeto do vice-presidente Geraldo Alckmin, em que eu fui relator desse projeto, um projeto que envolve investimento para os próximos 10 anos de 100 bilhões de reais das indústrias automobilísticas. E isso já, do ponto de vista prático, o que a gente podia falar? Hoje já é lei, né? Nós aprovamos isso em 2024, foi o maior desafio que eu tive logo no início do meu mandato. Isso fez com que plataformas industriais de diversas montadoras, produtoras de veículos do país, começassem a produzir veículos híbridos. E eu destaquei nesse projeto que a gente tinha que manter não o 100% elétrico, mas sim o híbrido. Porque a gente não pode também desligar a indústria da combustão. Por exemplo, o etanol é uma plataforma que gera emprego e renda do país e é uma das maiores potencialidades do Brasil. Ancorada no motor explosão. Porque tem o petróleo. O petróleo, nós temos que saber que ele é poluidor, mas ele é uma indústria que fez o Brasil ser um dos maiores países do mundo, né, na produção de petróleo, na industrialização com o petróleo. Então a gente não poderia desligar essa matriz energética. Então o nosso intuito foi preservar, lutar pela sustentabilidade, mas também manter a combustão. Então a gente incentivou o veículo híbrido, né? A gente incentivou as indústrias produtoras de peças para esses veículos. A gente está incentivando também os veículos 100% híbridos, criando o IPI verde, né, que são veículos que têm certificações. Tipo, não sei se você lembra, a geladeira, o carro, quando a gente vai comprar, tem o ABC. Então, nós vamos criar o selo híbrido IPI verde. Os veículos que têm uma alta sustentabilidade terão até isenção de IPI, o selo A. Então, isso tudo foi previsto nesse projeto. Esse projeto virou lei, foi sancionado. E o ministro Alckmin, através do seu ministério, é que está fazendo as suas regulamentações, né? O Poder Executivo, ele foi delegado o poder de ele regulamentar, e isso está acontecendo. E a cada ano a gente está gerando mais emprego, a gente está trazendo veículos mais sustentáveis. Hoje, se você vê nas ruas, você vê agora diversos festival de carros e antes era só os chineses, e hoje não. Você vê que tem carros híbridos da Toyota, carro híbrido da Chevrolet, carro híbrido da Fiat, veículos, caminhonetes, da Volvo. Então isso fez com que a gente... Claro que é importante
o veículo chinês, mas a gente tem que também ter um cuidado para ele não destruir a nossa indústria nacional, que é uma das maiores do mundo, né? E eu quero que o Brasil volte a estar aí entre os 5, quem sabe, exportadores de veículos. Agora, o senhor também foi relator do Plano Nacional de Educação. Foi com muito orgulho. Plano Nacional de Educação. Que é a sua área, né? Eu sou um deputado vinculado à educação, sou membro da Comissão de Educação desde o meu primeiro dia como deputado. Meu pai foi deputado federal, membro por 32 anos da Comissão de Educação, ou seja, o maior decano da área de educação na Câmara quando foi deputado federal. E eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte da Comissão de Educação, ter sido vice-presidente ao lado do Nicolas, né, que foi meu presidente. Nicolas Ferreira. E fui membro da comissão, membro titular da comissão provisória, especial do Plano Nacional de Educação, que teve como presidente a deputada federal Tabata Amaral. E lá nós construímos juntos o Plano Nacional de Educação, que vai nortear a educação do país de 2025 a 2035, né, nos próximos 10 anos. Né? Aí nós vamos colocar metas, procurando botar metas que possam ser possíveis, metas de alfabetização, de ensino médio, matrícula de tempo integral, de ensino superior, de ensino profissionalizante, de qualificação de professor, de formação de professores, mas tudo com garantia de recursos financeiros, que é o grande problema hoje a gente gasta 5,6% do PIB do país. Para que a gente possa atingir essas metas que nós colocamos para daqui a 10 anos, a gente conseguiu aprovar que a gente vai chegar a 10% do PIB do país nos próximos 10 anos. Isso é uma garantia. 10%? Isso é uma garantia que nós não vamos ter problema de dinheiro para a educação pública do país. Deputado, deixa eu fazer uma colocação aqui que a gente bate muito nessa tecla. Falta de recursos para a educação, eu acho que nunca houve esse problema. Inclusive foi triplicado, segundo o ex-ministro Fernando Haddad, foi triplicado nos governos de esquerda, nos governos do PT, esse investimento em educação. No entanto, o Brasil ainda ocupa uma posição vergonhosa no PISA. Como é que se justifica isso, deputado? Rapaz, é a forma de gastar, né? Eu acho que hoje a gente tem recursos para a educação. O Fundeb tem um recurso muito significativo, mas o Fundeb tem muitas amarras de gastos com a educação. Então você tem diversos gastos com a educação que não estão previstos no Fundeb. Então o que acontece hoje no orçamento do país? Vamos explicar. Não, por exemplo, transporte escolar não pode ser usado o recurso do Fundeb. E o aluno da escola pública, o aluno da escola pública, ele às vezes não tem como chegar na escola. Então o recurso que é garantido para o transporte é pífio para fazer o transporte escolar do aluno. Então assim, você tem despesa obrigatória para a educação. E você tem, tanto que você vê que os precatórios do Fundeb que você vê, tem professores ganhando bem. Hoje o professor ganha melhor, né? Mas a gente não exige a produtividade. Aí tem que a questão da metrificação, né? Da qualificação, da produtividade. Aí passa pela reforma administrativa do país, que às vezes ninguém quer tocar nesse assunto. Né? Então, assim, tem que ter a meritocracia. Então, gasto tem. Hoje você vê as escolas, de modo geral, reformadas, da escola dos municipais, programa de creche, os professores estão mais bem pagos. Né? Mas a gente ainda não consegue melhorar os índices de resultado, os índices de avaliação da educação do país, que aí prioridade, né? Porque assim, a gente passou muito tempo formando profissionais, deixando de formar professores de matemática qualificados. Aí vem também a questão do ensino à distância, que precarizou o ensino e não está formando pedagogos com qualificação. Então, assim, isso passa por várias reestruturações que tudo isso a gente discutiu no Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação ele vai ter desdobramentos nos planos estaduais dos estados e também nos planos nacionais dos municípios. Então, a gente espera que com esse novo Plano Nacional de Educação e o diferente do plano anterior é que não tinha uma comissão de monitoramento. Então, assim, passou os 3, 4 anos, não atingiu as metas, ninguém fazia nada. Então, o senhor está dizendo que precisa investir também nessa fiscalização? Na fiscalização, no monitoramento. Então, monitoramento buscando essa eficácia, a efetividade da aplicação dos recursos. Eu acho que o problema hoje da educação é falta de eficiência. Né? Porque recurso a gente está tendo. A gente pode ter alguns, por exemplo, alimentação, que era um problema sério, que o Fundeb não tinha como bancar tudo. Foi criado uma lei agora que garantiu o recurso do Fundeb para pagar a alimentação, no PENAT. No caso da... Nós alteramos a lei do Fundeb da merenda escolar.
né? Porque o município arcava com a grande parte e agora não, ele pode gastar do dinheiro do Fundeb para poder bancar a alimentação. Perfeito. O governo federal, o presidente Lula, ele aprovou a criação de vários institutos federais e universidades federais em todo o Brasil, inclusive aqui no Piauí. Salvo engano, 3 municípios no Piauí, Barras, Esperantino e Altos, vão dispor de institutos federais, de IFPs aqui no nosso caso. E mão de obra para isso? Pronto, eu tive o prazer de ser relator do projeto de lei que criou as vagas dos institutos federais do Brasil e as vagas das universidades públicas para que a gente possa então, justamente... Está assegurado, tem recurso. Os concursos devem estar... Alguns já foram lançados esse mês. Faltava uma regulamentação do Ministério da Gestão, da STE. Ela regulamentou isso no mês passado. Os concursos estão sendo lançados logo, esse ano ainda, porque a gente precisa cumprir a expansão dos 100 institutos federais que foi aprovado no governo federal agora do presidente Lula. E no Piauí, dos 100, nós tivemos 3. Né? Eu queria que tivesse sido ampliado para Santa Maria da Coadipe, era uma luta nossa, e para o sul do estado, né? Para a região de Curimatá. Esse da Santa Maria da Coadipe é interessante. Eu quero lutar por ele no meu próximo mandato. Eu quero o governo que ganhar, independente do governo que ganhar, eu vou lutar com todas as minhas forças para que a gente possa levar um Instituto Federal para a Grande Santa Maria. É uma região que é uma das que mais cresce no estado, talvez no Piauí é a região norte. É a região norte. E nós não temos um ensino profissionalizante público de qualidade para atender aqueles jovens daquela região. Jovens que às vezes não teriam nenhuma oportunidade se não for através da educação. Então nós vamos lutar muito para que isso seja atendido. As vagas nós vamos ter. Nós criamos nesse projeto 15 mil vagas de professor e técnico administrativo para os institutos federais e 15 mil vagas para os técnicos administrativos para professor das universidades federais públicas, porque também vão ter uma expansão das universidades públicas no país. Bom, o senhor é da área da educação, mas o senhor também tem relatado projetos na área da saúde. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobretudo sobre esse programa de combate ao câncer. Não tenha dúvida, eu tive a alegria de ser relator como um dos últimos atos de relatorias importantes desse ano, talvez uma das mais importantes da Câmara, relator na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei do deputado Pedro Lucas Fernandes, aqui do Maranhão, do nosso vizinho Maranhão, que ele é autor desse projeto. Esse projeto, a ideia era criar um Fundo Nacional de Combate ao Câncer, vinculando as receitas, né, para esse projeto. Só que na Comissão de Fiscalização de Finanças e Tributação, o deputado Merlong foi o relator, ele teve que fazer alguns ajustes para não ter inconstitucionalidade, porque não poderia ter vinculação de receita, e eu, na Comissão de Constituição e Justiça, finalizei o parecer aprovando e criando o Programa Nacional de Combate ao Câncer. A gente sai do Fundo Nacional de Combate ao Câncer para um Programa Nacional de Combate ao Câncer, que ele vai ter rastreabilidade, programa de vacinação, calendário, precaução, prevenção, rastreamento, tratamento inicial e tratamento de alta complexidade, ou seja, descentralização desses serviços de oncologia. Hoje, um dos maiores problemas da saúde pública do país é a descentralização da alta complexidade. Fica preso só nos grandes centros. Muito preso aos grandes centros. Aqui no Piauí, as grandes unidades. Aqui no Piauí, você vê a história do São Marcos, o sofrimento do São Marcos. Sobre isso que eu queria falar agora. Ele atende 99% dos casos de câncer do estado do Piauí. E quase 100% das crianças. E mais, pega uma rebarba do Maranhão também. Do Maranhão, e às vezes é tratado de forma desprezível pelo poder público. Né? O governo estadual está criando um centro de oncologia, mas não está dando a atenção que é justo criar, que eu acho que tem que criar mais. A gente tinha que ter centro do estado em Floriano, em Picos, em Parnaíba, Bom Jesus, né? Bom Jesus, Corrente, né? Curimatá, nessas cidades regionais que precisam de um tratamento de câncer, como precisa de hemodiálise, como precisa de cirurgia de ortopedia de alta complexidade. Então, assim, o nosso desafio é descentralizar a saúde. E eu acho que tanto o poder estadual como o poder federal ainda deixa a desejar em relação a isso. E esse programa veio justamente para a gente criar uma política pública nacional, um programa nacional que vai já estar dentro da LDO, dentro da LOA, para que a gente possa
destinar recursos, tanto de emendas parlamentares como também de recursos da União, para que a gente crie programas nacionais de combate ao câncer, integrados. Né? Porque não adianta a gente fazer programas específicos. No estado tal faz assim, na região tal faz assim, nessa região trata de um câncer específico. Não, nós vamos ter um programa nacional, né, que vai ter estratégias, vai ter prioridades, vai ter previsão orçamentária, vai ter programas de vacinação, programas de pesquisa, de rastreabilidade para que a gente tenha prevenção. E com isso a gente porque o problema do câncer é que o tratamento é caro. O tratamento do setor público é caro, porque as drogas são caras, o tratamento é caro, a estrutura médica é cara. E para que a gente diminua esse custo, a gente tem que ter mais prevenção e rastreabilidade para que a gente combata a doença cedo. Combater na origem, do nascedouro, como se diz. Agora, eu queria que o senhor avaliasse essa questão, porque nas últimas semanas não se fala em outra coisa aqui, a não ser na crise enfrentada hoje pelo Hospital São Marcos. Olha, eu acho que o São Marcos, primeiro a gente tinha que agradecer o papel que o São Marcos tem no país, no estado do Piauí e também no Maranhão, né? E às vezes é uma instituição filantrópica, é uma instituição que sem fins lucrativos, que faz um papel social gigantesco, são quase 5 mil atendimentos permanentes, né? Parece que são 10 mil tratamentos no total, que eles fazem um tratamento permanente de tratamento do câncer, seja na prevenção, como também no tratamento já no câncer avançado. Praticamente 95% dos casos de câncer do Piauí são tratados pelo São Marcos. 100% dos casos de câncer infantil são tratados pelo São Marcos. Pode ter alguns ajustes que devem ser feitos na gestão, enfim, algumas alegam muito isso, mas o certo é que o papel que ele faz é imprescindível e que a gente tem que sentar na mesa e resolver. Com recursos públicos. Não estamos preparados para perdê-lo de forma alguma. De forma nenhuma. Se o São Marcos parar um dia, famílias morrem, centenas de pessoas morrem, né? As famílias sofridas. Todo mundo tem um paciente de câncer na sua família, sabe o sofrimento e hoje que a gente passa. Tem alguém com câncer. E o São Marcos salva vidas. Então, assim, tem que ter outros serviços? Tem. Tem que descentralizar? Tem, mas até que isso aconteça, nós temos que resolver o problema do São Marcos. Agora, um problema enfrentado hoje pelo país inteiro e que também o Piauí se enquadra e se insere nesse contexto, é a questão das OS, das organizações sociais que passaram a administrar alguns hospitais e que começam a surgir problemas. O senhor conhece essa realidade? Olha, o primeiro é importante dizer que as OS ela tem um papel fundamental no país quando ela é feita com boa fé e que ela busque a produtividade e a eficiência. Porque ela tem algumas características que torna muito mais produtiva e mais eficiente e com a redução de custo, uma otimização. A gente sabe das amarras trabalhistas, a gente sabe dos encargos sociais que o país tem e a busca pelas OS em alguns estados, ela com o intuito positivo, ela é para trazer mais resolutividade, mais eficiência, mais celeridade. E não traz por quê? É isso que a gente tem que averiguar. Porque eu acho agora, que aqui no estado do Piauí, eu conheço alguns cenários, não conheço todos, mas a gente vê que há uma reclamação muito grande, porque era uma aposta muito grande para a saúde pública e eu não estou vendo a satisfação da população. Se você fizer uma pesquisa de qualquer instituto, o problema que as pessoas mais reclamam no estado do Piauí e no Brasil é saúde e segurança pública. E aqui não é conversa de oposição, não. Não, aqui eu não queria falar nem desse problema. Pois é, mas a gente está falando porque essa denúncia ela parte do Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos fizeram agora uma fiscalização geral de Cristalândia a Cajueiro da Praia. E a situação de saúde no estado do Piauí ela é bem diversa, talvez até o oposto daquilo que o governo publica, daquilo que o governo divulga, publicita através de suas campanhas no rádio, na TV, nos portais e nos jornais. Então, assim, quando um oposicionista fala uma coisa, a gente tem que ponderar. Mas quando vem o Sindicato dos Médicos e faz uma denúncia grave, com imagens, com visita in loco, preocupa. E a gente tem a obrigação de tocar nesses assuntos e tocar com legisladores como o senhor. Não tenho dúvida. Eu acho que os órgãos de fiscalização, os sindicatos, eles têm que ter essa atuação, né, como está tendo, né, através do Sindicato dos Médicos, o próprio Conselho Federal,
os conselhos de enfermagem, que tem um papel importante, para verificar o funcionamento dessas OS. A OS veio para melhorar o trabalho do médico, o trabalho do enfermeiro, ter um melhor atendimento, ter mais produtividade. Então, assim, é muito simples, é só você pegar os índices, né? A gente vê alguns avanços na saúde relacionada a cirurgias, né, de alta complexidade em Teresina através do HGV. Né? Isso aí é um caso que a gente tem que parabenizar. É um fato. O HGV melhorou muito a questão das filas das cirurgias, a resolutividade de cirurgia de alta complexidade, mas a gente não vê isso nas regiões do interior do Piauí. E isso o pessoal reclama com a gente. Eu recebo ligação de todo dia o cara querendo fazer uma cirurgia, a fila, né? E a gente sabe da dificuldade. Eu sei que é um problema nacional, mas o certo é que a gente tem que buscar soluções. E é importante o papel do poder legislativo, o poder executivo e também das organizações de representantes sindicais, como médico, para poder dar sugestões. Deputado, tem um assunto que me chamou muita atenção, até porque eu reputo como um projeto de uma importância fundamental. Nós temos grandes redes de supermercado aqui no estado do Piauí e todas essas redes, elas têm os mesmos problemas. Produtos que vencem, todo dia tem produto vencendo ou a vencer nos supermercados. E uma das alternativas que muitos já utilizam, eu faço até aqui uma menção ao Grupo Carvalho, desde a época que era um grupo só, que eles faziam esse trabalho de doação para a Associação dos Cegos, para as outras instituições, para não perder o produto. E hoje essa distribuição, essa doação está, digamos, legalizada. Tem uma política pública que regulamenta isso e o senhor também participou desse projeto, dessa relatoria? Quem é o projeto? Projeto de lei do senador piauiense, senador Ciro Nogueira. Isso eu não sabia. E que tenha pensado também o deputado Pedro Lucas Fernandes. Daqui do Maranhão. Do Maranhão, projeto do senador Ciro, e que é apensado de um projeto do deputado federal Pedro Lucas Fernandes. E que eu fui relator, e nós discutimos essa matéria com o Conselho de Nutrição, com o Conselho de Supermercadistas, com representantes de consumidor, com representantes da sociedade civil de combate à pobreza, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a equipe do ministro Wellington Dias, para que a gente pudesse buscar um relatório que realmente atendesse uma política pública, que incentivasse restaurantes a doar, incentivasse supermercados grandes redes, tanto dos pequenos como dos grandes, centros de distribuição de alimentos, de frutas, enfim. Qual é a contrapartida do governo nesse caso? O governo vai dar incentivos, inclusive, para supermercadistas, tipo questões tributárias, compensações tributárias para grandes grupos e pequenos grupos que possam fazer de forma institucional. Porque essas redes já faziam mas não, sem nenhum incentivo, né? Esse projeto, todo mundo queria que desse certo, porque todo mundo fazia. Você dentro de casa faz, todo mundo quer fazer alguma doação que possa melhorar e combater a fome no país. Mas é muito melhor você fazer hoje de forma mais institucionalizada e organizada, para evitar até problema de doação de alimentos que não sejam de bom uso, saudáveis. Né? Então, esse projeto ele veio justamente para regulamentar, incentivar, ver a questão de critérios, né? Porque tem que ter prazos, tem que ser alimentos que possam ser de consumo humano. Né? Também foi previsto questão de consumo animal, a gente já colocou isso no projeto, e tem incentivos para grandes redes. Né? Tinha um incentivo de 2%, 3% tributário, nós passamos para 5%. Né? Enfim, nós fizemos uma grande discussão e hoje nós temos um programa nacional de doação e combate ao desperdício de alimento no país, o que vai de encontro justamente para ajudar o combate à fome do país. Perfeito. Deputado, o senhor está pré-candidato à reeleição. E aí? Nessa luta, eu acho que a pré-candidatura da reeleição, ela é fruto de um trabalho. Né? Eu acho que a minha expectativa é que eu seja reconhecido pelo trabalho que eu fiz com diversos projetos, talvez os maiores projetos nacionais do país eu participei. Né? Então isso me dá muito orgulho de primeiro mandato, eu já ter sido presidente de comissão, vice-presidente de comissão, isso é raro. Vice-líder de partido, projetos de âmbitos nacionais, da área da educação, da área da saúde, da área do combate à fome.
né? E, além disso, ter trabalhado por me mandar recursos para os municípios que eu represento. Você sabe que nós estamos numa política representativa de municípios. Então, eu tenho classes que eu represento, como dos professores, como a educação, mas eu tenho cidades que eu tenho uma afinidade política, que ajudaram a me eleger, e eu ajudo a gestão municipal dessas cidades, né? Eu tenho um trabalho em praticamente 80 municípios do Piauí, aproximadamente 25 prefeitos e cidades que eu não tenho prefeito, mas que eu tenho relação de trabalho, relação política. Então, é uma atuação grande, permanente, e que eu acho que o trabalho foi feito, e eu espero que a população reconheça. Eu acho que a reeleição ela é consequência do trabalho. É o reconhecimento, né? Se você trabalhou, se você prestou serviço, se você esteve presente. Porque o eleitor ele reconhece até isso, a presença do deputado, do senador, do governador, seja deputado estadual ou federal, né? Ele gosta do tapinha nas costas, gosta de tirar. Hoje tirar uma selfie. Uma selfie com o deputado hoje é uma glória para muita gente. Hoje o WhatsApp, apesar de ter trazido as pessoas para próximo, mas ela também trouxe a necessidade de você estar presente. E a cobrança. Então, assim, hoje as pessoas querem que você, deputado no estado do Piauí, ele ia uma vez, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos no município, né? E hoje não, ele vai 2, 3 vezes por ano, 4 no município. Porque o político, o prefeito, a liderança, ele quer a presença do seu parlamentar. Além da necessidade dele, o povo quer que ele mostre o seu parlamentar junto com ele. Então hoje é um trabalho muito grande para a gente, para os parlamentares. Eu tenho visto aí, acompanhado pela mídia, e até divulgado algumas coisas aqui no nosso portal, no Gazeta Hora 1, que é um portal independente, um portal que está crescendo dia após dia. E a gente vê que nas andanças, por exemplo, do pré-candidato Joel Rodrigues, do senador Ciro Nogueira, o senhor está sempre ali presente. Que Piauí o senhor está vendo por onde anda? Olha, um Piauí que as pessoas reclamam, não é esse Piauí de propaganda que a gente vê aí, principalmente na imprensa piauiense. Eu acho que quando a gente chega nas cidades, o povo reclama muito de saúde, reclama de água, né? Essa questão da água. Né? Reclama de taxação, de imposto. Olha, pequenos comerciantes, há uma verdadeira revolta em pequenos empreendedores no país, não só no Piauí como no Brasil, de excesso de tributação. Então, assim, excesso de gestos do poder público com alguns setores, mas quem gera emprego e renda no país está sendo colocado de lado. Se você for para a China, que é um país que é de esquerda, mas o empreendedor, o empresário é tratado com altíssima qualidade, com reverência. Com respeito. Com respeito. E às vezes aqui no Brasil, quem gera emprego e renda não é visto com bons olhos só porque ele quer gerar lucro para sustentar a sua família. Só que esquecem que ele gera emprego, que ele gera faturamento, que ele faz várias famílias sobreviverem. Né? Então, assim, a gente vê uma revolta muito grande nesse setor. Eu acho que o setor produtivo, ele gera aquilo que nenhum governo gera, que é o maior benefício social de uma nação, que é o emprego. Não tenha dúvida. Eu sou defensor do Estado de tamanho razoável, mínimo para algumas necessidades e tamanho ideal para outras. Eu acho que o Estado brasileiro ele devia tomar de conta, sim, da educação pública, da saúde pública, da segurança pública. Mas ele tinha que tirar a colher dele de muita coisa e deixar o empresário tomar de conta. Né? Com isso, ele ia deixar o país fluir, a economia melhorar. Isso é reflexo em vários países do mundo. E, inclusive, arrecadar mais para poder investir nos programas sociais que quer. Né? A gente tem que mexer em orçamento, porque a gente tem muita despesa obrigatória. Hoje se fala muito em gastos com emendas parlamentares. E um dia desse eu fiz um estudo, e hoje as emendas parlamentares que ajudam os municípios a bancar a saúde pública, e agora eu falo em todos os nomes de todos os 13 parlamentares do Piauí. Os 13 parlamentares do Piauí, todos eles trabalham muito com seus municípios e praticamente sustentam a saúde dos municípios do estado do Piauí. Mas há uma criminalização dessas emendas. E se você vê o orçamento do país, é de aproximadamente 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais. E as emendas? 60 bi. Ou seja, menos de 1%. Então, assim, o problema do país não são as emendas. O problema do país são os gastos obrigatórios, gastos com a Previdência, que os gastos sociais são grandes, os gastos com juros
não é possível o Brasil ser país para pagar juro. A pessoa pega, vem investir no Brasil para ganhar 14% de Selic. Então o país trabalha para pagar juros para os que não querem trabalhar, que não querem gerar emprego e renda. Enquanto isso, o pequeno comerciante, que ele investe no seu próprio negócio, ele gera 5, 10 empregos, ele não tem um lucro de 15%. Então isso aí é que tem que mudar a realidade econômica do país. Agora o senhor tá e nós estamos num ciclo vicioso. O senhor está sendo generoso. O problema do país é tudo isso e um mal maior, que é a corrupção. Não tenha dúvida. Aí, quando a máquina é muito grande, Douglas, corrupção é um negócio muito complexo, porque ela entranha no poder público e em todas as esferas, desde o gabinete do ministro até o órgão menor que tem. E mesmo que a gente tenha fiscalização, tenha que fazer reforma, às vezes a gente tem que diminuir o Estado em alguns lugares. Você imagina se a Vale do Rio Doce ainda estivesse na União, quanto de corrupção teria tido ela. Então foi preciso a gente vender a Vale para poder diminuir. Então, assim, às vezes a redução do Estado é uma das soluções, que tem diversas legislações, fiscalizações, mas é uma das para combate à corrupção. Vamos tocar aqui num assunto que é o assunto do mês. De 30 dias para cá não se fala noutra coisa, no Porto Piauí. O senhor está acompanhando essa novela, porque é uma novela mexicana, né? O governador foi chapado para as mídias, para as redes sociais, comemorar a chegada de um navio. Esse navio já iria fazer o transporte do minério lá do que é chamado de porto até uma embarcação maior que está ancorada a mais ou menos uns 25 quilômetros de distância mar adentro. E essa chata, esse navio, ele já está encalhado, até agora não transportou nada. E paga-se, salvo engano, há quem fale em 100 milhões, há quem fale em 200 milhões de aluguel. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro eu quero destacar que eu sou totalmente favorável a um porto, desde que ele seja viável. Todos nós queremos um porto. Eu acho que o Piauí, o fato dele não ter tido um porto, ele perdeu muito, mas também a gente tinha que saber quais os motivos por que isso não aconteceu. Né? O Brasil fez várias políticas nacionais de investimentos em portos. Né? E desde a época do presidente Sarney. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Sarney e eu falei do porto, ele ficou sem um pouco acreditar se isso era para valer mesmo, porque tinha estudos já da época que não tinha tanta viabilidade. Só que viabilidade com a modernização, ela muda de épocas em épocas. Mas eu acho que era muito importante. Agora tinha que ver a viabilidade. Né? E aí ver a viabilidade desde o custo de transbordo. Da localização. Da localização. Uma vez eu conversando com um produtor agrícola, um dos maiores do Brasil e do Nordeste, e ele disse que teria que fazer conta para ver se era viável jogar a carga num carro, mandar um caminhão dessa carga, ao invés dela ir direto para o porto do Pecém, né, ou do Itaqui, ele ir para voltar para o litoral do Piauí, de lá ele ser colocado num navio, do navio colocado em outro, e daí partir para o seu destino. Então isso tem que fazer conta. Então eu acho que antes da gente ter tentado uma viabilidade daquele porto, que eu não sei ainda não está clara a sua viabilidade, era investir em ferrovias, né? A gente tem as ferrovias Portas aqui perto aqui do Pernambuco, do Ceará, que tem um transmodal que poderia ser viável para o Piauí, que eu acho que isso aí teria muito mais viabilidade econômica para os nossos produtores. Né? E a gente tem que ver, por exemplo, uma vez eu tive uma conversa com o Dr. Valdeci, ele fez um estudo desse porto e ele até fez uma proposta de ser um porto turístico. Eu lembro, fazer uma marina. Fazer uma marina que trazia economia. Né? Eu sou um defensor de Luiz Correia. A Ave Maria era um sonho para nós termos um porto, mas tem que ser um porto viável. E a viabilidade dela está um pouco obscura. Então a gente escuta todo tipo de questionamento que o navio está parado, que não foi colocado ainda nenhuma tonelada, assim, não sabe quantas toneladas foi, quando é que esse navio vai chegar. Então, quanto é que está sendo essa operação? Quem está pagando essa conta? Quem está pagando esse custo? Porque não pode, o poder público não pode pagar esse tipo de operação. Né? Só se tiver uma justificativa de viabilidade que não vai precisar pagar no próximo navio. Né? Então isso aí tem que ser avaliado. E tem que ter informações claras. Né?
Recentemente eu vi entrevista do ministro Wellington Dias, onde ele acha que deveria ser um porto. Um entreposto pesqueiro, né? Pesqueiro, que eu acho que isso era super viável. Inclusive os pescadores da região falam isso, que a ideia era ser um porto pesqueiro e o porto turístico e a marina, né? Que isso aí já ia gerar uma grande economia, ia gerar um grande recurso financeiro para aquela região, para aquela população, né? Nós estamos numa localização privilegiada, né? Parnaíba tem um dos melhores locais do aeroporto do mundo. É o aquele ponto aeroporto mais nosso. próximo da Europa, né? Mas só que tem que saber qual o navio que dá para atracar. E outra, dragagem tem custo. Né? Fala-se muito que o Porto de Santos faz muita dragagem. Mas o Porto de Santos tem uma viabilidade econômica trilionária. Compensa. Trilionária. Né? E eu não sei até Aliás, que ponto... todo porto se draga. É importante que se diga isso. Todo porto se draga pelo menos a cada 2 anos. O nosso ali acabou de ser dragado e já encalhou um navio. Olha, isso aí não é questão de discussão. A gente queria entender, né? Ter informações claras para a população, para a economia local, para os empresários, para os empreendedores, né? Ser mesmo um jogo aberto para a gente ver, porque a gente quer juntar as forças. Se for para dar certo, vamos todo mundo trabalhar para dar certo. Mas se for para não ter informação, é melhor a gente fazer o que é possível. Você não fica aquela impressão de que o governador está insistindo nesse porto por puro capricho, e isso não é bom para o governo dele, nem é bom para o Piauí. Bom, nós estamos chegando quase ao final, deputado, mas eu queria saber do senhor, o seu partido, o Progressista, tem um candidato, um pré-candidato a governador. E pelas pesquisas, o que está polarizando a disputa com o governador Rafael Fonteles. Como é que o senhor avalia essa pré-campanha até o momento? Nosso partido tem o próximo governador do Piauí, que é o Joel Rodrigues. Eu não tenho dúvida disso. O Joel, a cada dia ele vem crescendo, as pessoas vêm conhecendo ele mais. Todas as pesquisas que a gente faz de forma interna, porque a gente não joga pesquisa para publicar, para mudar a opinião pública. Todas as pesquisas demonstram que onde o Joel é conhecido, ele cresce de forma exponencial. Né? Assim, ele cresce muito. Né? Isso mostra um potencial do candidato. O Joel é um homem que tem história, é um homem simples, é um homem lutador, é um homem que tem um recall, é um homem que tem uma história política, uma história de gestão e uma história de vida bonita. Né? Então, assim, ele é a primeira vez na história do Piauí, né, que o povo vai votar numa pessoa que ele se identifica. Nós tivemos isso com o Wellington Dias, que as pessoas viram o Wellington como uma pessoa deles, assim, bem simples. Lá atrás teve o Monsanto, né? O Monsanto foi mais de populismo, porque o Monsanto era médico. E aí eu volto à história que o papai tinha 99% dos prefeitos e perdeu a eleição. Por isso que eu acho que não adianta o governo dizer que tem todo mundo que pode perder a eleição. Pode acontecer. Já aconteceu de novo, isso, né? Lá atrás, eu fui testemunha. Né? E é porque o Joel, o Monsanto era popular, era um médico, e o Joel, além de ser popular, ele é um homem simples, veio da pobreza. Assim, as pessoas têm identidade, é um negro, é um homem que veio do baixo, que teve o mesmo sofrimento, que sentiu as mesmas dificuldades, que sabe o que é a falta d'água, sabe o que é a dificuldade em estudar, sabe o que é a dificuldade em alimentação, e ele pode ser governador do Piauí. Então, isso é um viés que nenhum instituto de pesquisa tem. E nenhum grupo de governo, de gabinete tem, que é o sentimento das pessoas. As pessoas vão ter oportunidade, na história do Piauí, em votar numa pessoa que ele se identifica, que ele vê que é igual a ele. E é o Joel. Eu não tenho dúvida que a campanha ainda vai começar. Nós tivemos as pesquisas, muita pesquisa que eu não acredito, que é as mesmas que disseram que o Silvio Mendes perdia a eleição no primeiro turno, né? E a realidade não é. Tivemos essa pesquisa nacional que acerta na maioria, que é a maior, que mais acerta no país, né, que é a Veritá, que acertou o Silvio, acertou o Tarcísio, e está dizendo que o Joel está empatado com o governador Rafael. Eu acho que o poder do governo é muito forte. Acho que eles podem avançar, mas acho que o Joel vai avançar na hora que a gente puder ter a mídia, que a gente puder mostrar mais, porque hoje a gente não consegue espaço em todos os meios de comunicação, é muito restrito, e isso pela legislação vai mudar a partir do dia 15 de agosto. Nós vamos ter tempo de televisão e eu não tenho dúvida que o Joel vai estar em 100% das casas dos piauienses, e eu não tenho dúvida que as pessoas vão se identificar com ele, e a eleição vai ser outra, e o Joel vai ser governador do estado. Perfeito. Olha, chegamos ao final, agora o senhor olha para essa câmera.
Nós estamos em pré-campanha, não pode pedir voto. Mas você pode falar do seu trabalho e pode falar das suas expectativas. À vontade. Não, eu queria agradecer. Eu acho que o Piauí me deu o que eu nem esperava, que era um mandato de deputado federal, né? Muito bem votado. Eu que tive dificuldade de me viabilizar no começo, por questão de oposição, por ser muito novo, mas consegui ganhar a eleição e estou conseguindo trabalhar em pautas importantes. A pauta que eu sou mais apaixonada, que é a educação, é o acesso à educação pública do nosso país, é um caminho que pode mudar a realidade de uma criança, de um jovem, de uma família, ter lutado por projetos que geram emprego e renda no país, como Mover, projetos como da saúde, de combate ao câncer, de isenção de medicamentos para tratamento de doenças raras, Plano Nacional de Educação, enfim, projetos que fazem a diferença não só no Piauí como no Brasil. E também ter lutado por recursos importantes para os municípios que eu represento. Eu sou muito feliz das parcerias que eu tenho com os prefeitos municipais que me ajudaram, de saber da importância que eu tenho perante a eles relacionada ao custeio da saúde, à obra de infraestrutura, né? Ou seja, trabalhando, fazendo o que o Piauí me deu. E eu estou como deputado apenas como uma missão. Isso não é um meio de vida, eu vim para dar minha contribuição, eu sou do setor privado, sou empresário da educação há 24 anos, estou como deputado federal, afastado das minhas atividades, mas dando a minha contribuição, e eu espero que esse trabalho seja reconhecido, e eu não tenho dúvida que o povo é soberano e o povo vai saber reconhecer e escolher os seus representantes. Tá aí, tá dado o recado e agora o recado é meu. Eu quero que você que assistiu agora esse podcast, o Parla Mais, e ainda não é inscrito do canal, aproveita para fazer a inscrição, aciona o sininho para receber as notificações e nos ajuda a compartilhar as ideias, os projetos, as propostas do deputado Átila Lira e também aqui do Parla Mais, tá bom? Você faz isso como? É simples, você manda o nosso link para os amigos, manda para o grupo do WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, da igreja, do condomínio, da associação de moradores onde você mora, reside, enfim, nos ajuda a compartilhar. A nossa audiência depende de você e eu conto com ela, como eu conto com a tua audiência na semana que vem, num novo episódio do Parla Mais. Até lá. Valeu, deputado. Obrigado.